passamos para a fase da aplicação, para a fase de dar vida ao texto constitucional, o municipalismo foi espancado por uma tendência centralizadora que nós herdamos do Império. O presidente da República no Brasil se sente o imperador, né? Ele é mais sucessor de Dom Pedro do que do Marechal Deodoro. Aliás, o próprio Marechal e o Floriano Peixoto já se sentiam imperadores. Os governadores não têm aquela tradição que você vê no federalismo de outros países de se sentirem presidentes do Estado, são quase que governadores de província mesmo. E, finalmente, os municípios vivem, como se diz, à torta direito, com o pires na mão. Essa falta de consciência municipal explica a falta de uma cultura urbanística. Por que eu estou querendo lhe perguntar isso? Porque quando o senhor fala da elaboração do plano diretor, quando o senhor fala de pessoas que foram copiar e etc., a gente percebe que o legislador brasileiro tentou, por meio do Estatuto da Cidade, forçar uma cultura do planejamento urbano, e essa cultura tem trombado numa espécie de autocracia urbanística, ditadura urbanística. As pessoas não sabem o que foi planejado, elas não participaram, elas não foram convidadas a debater, elas não foram convidadas a discutir, elas recebem algo pronto, e a hora que elas recebem algo pronto, elas resistem, fazendo que haja uma dissociação muito grande entre o que é uma cultura urbanística de fato e o que deveria ser uma cultura urbanística. Isso é um problema grave na sua área? É um problema gravíssimo, porque o Estado democrático de direito, dentro do urbanismo, se reflete como uma das principais questões a participação dos interessados na planificação das cidades ou do território. Por um lado, alguns alegam até que pela falta de cultura, nos municípios em que se promoveu esse debate, não se obteve a mesma participação. Mas isso é algo que com o tempo se conquista. Com o tempo, com a persistência, com a evolução da legislação, com aos poucos, mesmo que em termos pontuais, verifique-se a conquista de sanções para descumprimentos. Eu vejo isso como como etapas que estão por vir, certo? Agora, as pessoas, e a parte final do livro é voltada para instrumentos jurídicos do particular para combater normas viciadas. Então, se alcançarmos estas etapas e elas estiverem falhas, o meu objetivo, e como em Portugal já está previsto, até não tem tanto tempo assim, nós falamos de estarem mais evoluídos, mas a norma que prevê o particular combater uma norma urbanística diretamente é de 2004, 2005, recente. Claro, muito. Né? Muito. Para termos de Portugal, que tem aí séculos, enfim, de existência das cidades. Né? A lei de bases de Portugal é de 98. Na lei com 11 anos. Exatamente. O Estatuto da Cidade de 2001. Certo? Então, nós temos uma situação, em muitos pontos, emparelhada. Certo? E que podem ser comparadas e aproveitadas. Questões daqui serem aproveitadas lá e de lá estudadas, lógico, com aquela ressalva de não se importar de olhos fechados, como já fizeram com outras legislações, sem adequar ao nosso perfil. Você falou várias vezes em princípios constitucionais urbanísticos. Quais seriam eles? Bom, os princípios constitucionais urbanísticos, obviamente, o urbanismo, ele